pessoal! Meu nome é Flávia, eu sou formada em Ciência e Tecnologia de Alimentos, fiz mestrado em Ciência dos Alimentos e atualmente eu faço doutorado em Ciência dos Alimentos na Universidade Federal de Santa Catarina. E hoje eu vim falar um pouquinho com vocês sobre um assunto que todo mundo ama: comida. Mais especificamente sobre frango e ovos. Bom, a gente sabe que frango e ovos estão frequentemente na mesa dos brasileiros, mas isso não significa que eles ficam livres de mitos. Quem é que nunca ouviu por aí que frango tem hormônio? Ou que o ovo vermelho é mais nutritivo que o ovo branco, por exemplo? Pois é, vamos conversar um pouquinho mais sobre isso. Bom, os ovos, eles são alimentos altamente nutritivos. Isso principalmente por conta do teor de aminoácidos essenciais, que são aqueles aminoácidos que o nosso corpo não consegue produzir e por isso a gente precisa adquirir através da alimentação. E ele é composto principalmente por 3 partes: a casca, o albúmen, que é a clara, e a gema. Existem outras partes ali que vocês podem ver na figura, mas para o vídeo essas 3 bastam para a gente conseguir compreender. Bom, a casca, ela é como se fosse a embalagem do ovo. Então ela tem que ser bem resistente, né, para conseguir resistir desde o momento que a galinha põe a ave até chegar lá na mesa do consumidor, por exemplo. E ela tem poros. Eu sei que a gente não vê esses poros, né? Mas ela tem poros que permitem que o embrião realize trocas gasosas. Mas aí a gente começa a se perguntar: se ali tem poros, será que isso também não facilita a contaminação do ovo? Não facilita que alguma coisa entre ali, algum micro-organismo, por exemplo, e acabe contaminando esse ovo? Pessoal, isso realmente faz sentido, mas a natureza é muito sábia. Então, além dos poros que a gente não vê, existe também uma camada proteica na parte externa da casca. Essa camada proteica nós chamamos de cutícula e ela é nada mais do que uma camada protetora. Ela vai conferir proteção para esse ovo, justamente evitando que ocorra algum tipo de contaminação, mas ela continua permitindo que as trocas gasosas ocorram. E aí vem a primeira revelação do vídeo. É justamente por conta dessa camada e desses poros que a gente não deve lavar os ovos antes de armazená-los na geladeira. Isso porque quando a gente lava esses ovos, a gente acaba retirando essa camada protetora e aí o ovo fica muito mais suscetível a algum tipo de contaminação, podendo então perder a qualidade. Então o ideal é guardar os ovos na geladeira, separadinho dos outros alimentos, mas sem essa de lavar o ovo antes de fazer esse armazenamento. Esses poros na casca, eles também têm relação com aquele famoso teste para saber se o ovo tá novo ou tá velho. Sabe aquele teste que a gente pega um copo de água e coloca o ovo para ver se ele boia ou se ele afunda? E aí quando boia é porque tá velho e quando afunda é porque tá novo? É justamente por conta desses poros. Vou explicar um pouquinho melhor. O que ocorre é que devido aos poros presentes ali na casca, com o tempo, a água presente no ovo ela vai evaporando. Então o ovo realmente perde água por evaporação. Com isso, mais ar começa a ocupar espaço dentro do ovo. E isso faz com que ele acabe boiando quando está envelhecido. Bom, em relação à cor da casca, que diferença faz? Que informação isso traz pra gente? Pessoal, ao contrário do que muita gente pensa, a cor da casca não tem nenhuma relação com o sistema de criação da ave e nem com o valor nutricional do ovo. Ela é relacionada especificamente com a genética do animal, ou seja, a raça. E é isso. Então não tem essa de que o ovo vermelho vai ser mais nutritivo do que o ovo branco. Ovos, no geral, são nutritivos. A cor da casca só diz realmente de que raça era aquela ave. E aí muita gente se pergunta por que alguns ovos acabam sendo mais caros do que outros. Isso se deve ao fato de que algumas galinhas elas são maiores e também mais resistentes. Então, algumas raças acabam exigindo uma quantidade maior de ração, por exemplo, na sua criação. Isso faz com que a produção seja mais cara e isso se reflete também no preço lá para os consumidores. Bom, e a cor da gema?
Muita gente se pergunta por que a cor da gema varia, por que às vezes a gente abre um ovo e vê que a gema tá com um amarelo bem forte, e outras vezes a gente abre e vê que aquele amarelo tá bem clarinho, né? A gema, ela sofre variações na sua cor a depender da dieta da ave. Existem alguns pigmentos, como os carotenoides, por exemplo, que são pigmentos de cor amarela ou laranjada, que eles estão presentes no milho e na soja, que fazem parte da dieta das aves. Então, quanto maior for a quantidade de pigmento que a ave consumir, mais amarela vai ficar a gema, e quanto menor, menos amarela vai ficar a gema. Então a cor da gema tem a ver com o sistema de criação a que a ave é submetido, e isso é regulamentado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, conhecido como MAPA, que vai determinar o manejo e a dieta das diferentes aves. Bom, em relação ao frango, qual o mistério? Pessoal, o mito mais frequente relacionado ao frango é de que frango tem hormônio. Eu aposto que você já ouviu falar essa frase por aí. Esse mito se deve ao fato de que a ave, antigamente, ela precisava de aproximadamente 105 dias para atingir o peso do abate. E atualmente ela consegue chegar nesse peso com 40 dias. Então ela é abatida mais jovem e ainda assim com mais peso do que antigamente. Isso se deve principalmente a 3 fatores. O primeiro são pesquisas genéticas, que buscam um aumento sustentável do ganho de peso e a obtenção de aves mais equilibradas fisiologicamente. O segundo são estudos relacionados à nutrição, que vão maximizar o desempenho das aves no ganho de peso e também no nível de produção de ovos. E por fim, a gente tem também o uso de tecnologias no ambiente. Então, através de instalações no ambiente, a gente consegue ambientes controlados que proporcionam melhores condições para o desenvolvimento das aves. Então, todas essas práticas, aliadas ao manejo adequado e também ao cuidado sanitário, levam a aves mais saudáveis e também maiores do que antigamente. Mas reparem que em nenhum momento foi falado sobre a utilização de hormônios. Inclusive, vale lembrar que a presença de hormônio em frango é proibida pela legislação aqui do Brasil. E além disso, isso só encareceria todo o processo. Fora que existe uma fiscalização. O MAPA, ele faz uso do Plano Nacional de Controle de Resíduos e Contaminantes e fiscaliza animais encaminhados para abate em estabelecimentos sob inspeção federal. E aí, nessa fiscalização, é avaliada a ocorrência de drogas veterinárias proibidas e autorizadas e os respectivos limites determinados. E a presença de hormônios, ela é fiscalizada e é proibida. Pessoal, esse foi o conteúdo. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre esse assunto, eu indico muito esse livro aqui, que se chama Armadilhas Camufladas de Ciência. Tem 2 capítulos da área de alimentos, que foram escritos por mim e pelo meu colega Laércio Maciel. Nós falamos bastante sobre diversas curiosidades e diversos mitos relacionados a alimentos. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, por favor, não esqueçam de curtir, de compartilhar com seus amigos, se inscrever aqui no canal e, claro, apoiar o Mulheres na Ciência. Muito obrigada pela atenção e até a próxima!